Queremos cumprimentar a todos aqueles que estão ligados conosco na TV ADNP, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais um programa Escola Bíblica, e cujo tema desta aula é a travessia do Mar Vermelho, lição de número já 5. Estaremos então estudando no dia 2 de fevereiro, nas igrejas, e todos estão convidados a participarem conosco. O texto áureo dessa lição está registrado no livro de Êxodo, capítulo de número 15, e o versículo 2, que diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Então, esse é o texto áureo da nossa lição. Então, queremos já partir para a introdução, darmos sequência e discorrendo então esses 3 capítulos que compõem a lição de hoje. Então, a Bíblia, ela relata que saíram do Egito cerca, aproximadamente 600 mil homens a pé, aqueles homens que estavam aptos para a guerra, isso sem contar as crianças e também as mulheres, os idosos. Então, provavelmente, aproximadamente, todo o contingente de Israel era de aproximadamente uns 2 milhões de pessoas. Então, dá para imaginar a celebração dessa saída, um número tão grande de pessoas saindo do Egito. Então, dá para se imaginar a celebração, a festividade daquela saída, daquela partida. Isso depois, claro, de 430 anos vivendo como escravos. Então, eu creio que foi um momento de grande celebração. E nós vamos então estarmos estudando, principalmente no capítulo 2, que vai falar a respeito do cântico. E o Êxodo, ele relata o cuidado de Deus para com o seu povo. Nós vamos encontrar, vamos ver, melhor falando, desde a saída do Egito até a travessia miraculosa do Mar Vermelho. Então, esses episódios extraordinários da vida então do povo judeu são lembrados ou são relembrados constantemente pelos profetas, também pelos salmos do Antigo Testamento, para então enfatizar o cuidado divino para com Israel. Então, não há tempo para discorrermos sobre algumas referências que falam faz a menção desse cuidado de Deus para com o seu povo. Mas é interessante que nós encontramos no livro de Josué, encontramos no livro de Salmos, encontramos em Neemias, em tantos outros livros que vêm relatar o cuidado de Deus para com o seu povo Israel. O primeiro capítulo desta aula vai tratar sobre a travessia do mar. Primeiramente, vamos abordar a saída do Egito. Então, nós sabemos que Deus, então, com mão forte, com braço estendido, Ele retira, então, o seu povo do Egito. E nós observamos que já no início da saída do Êxodo, nós podemos perceber o cuidado de Deus para com o seu povo. Então, já desde o iniciozinho, nós começamos a ver o cuidado que Deus tinha para com o seu povo, Deus sempre protegendo, sempre guardando. Então, Israel, de certa forma, ele presenciou um milagre divino e também um acontecimento sobrenatural. Isso falando-se já da saída. E nós percebemos que a rota então escolhida
né, foi a mais longa e foi o próprio Deus que escolheu este caminho. Nós podemos ver, né, registrado no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, que diz que aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus, né, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Olha só, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Então Deus, pela sua presciência, ele começa agora a conduzir o seu povo, ele traça essa rota e leva o povo pelo caminho mais longo, né? Então foi uma rota mais longa. Isso podemos fazer uma observação aqui, né? Abrir um parêntese, né? Pois nem sempre Deus, ele escolhe o caminho mais rápido para nos abençoar, né? Então, se tratando dentro desse contexto desta palavra, né? Então, a saída do Egito era um momento de festa, né? Era um momento festivo, de celebração, né? A qual, dali em diante, deveria então ser recomendada, né? E também comemorada, né? Por todos os anos, né? Então, era um ritual que deveria ser passado para as gerações futuras, né? Onde seria então uma pregação sobre o que Deus havia feito, né, sobre os seus pais quando ainda estavam de saída do Egito. O capítulo 1 ainda vai tratar sobre a perseguição de Faraó. Então os egípcios, agora irritados, né, pela recente derrota e frustração então causada pela perda, né, dos trabalhadores, né, Faraó, então, juntamente com os seus servos, né, os seus conselheiros, mudaram então de ideia. Então nós observamos, né, que eles estavam pensando que Israel, então eles estava praticamente encurralado, né, no deserto. Então Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo todo o seu povo. Aí falou assim, vamos trazê-los de volta para o Egito. Então Faraó reuniu, né, os carros para perseguirem Israel. Com essa força então militar, né, com todo esse aparato, né, militar, Faraó saiu apressadamente em perseguição de Israel, né? E o seu coração estava duro, endureceu-se mais ainda, porque eles, né, esses escravos, né, os israelitas, né, na mente deles, eles tinham saído, né, triunfadamente. Olha só. E foi então a toda velocidade ao local onde estavam acampados, né, junto ao mar, para trazê-los então de volta. E o terceiro subtópico desse primeiro capítulo vem tratar então sobre a ruína, né, de Faraó e bem como do seu exército. Bom, a ordem então para os israelitas, né, era: dizem ao povo que marchem. Essa foi a ordem dada por Deus, né, para transmitir aos filhos de Israel. Olha, diz ao povo que marchem. Então o milagre já estava chegando, né? O milagre estava à porta, né? Chegara então o tempo determinado por Deus, né? Então o grande momento não tardaria mais, né? O êxodo tornar-se-ia então irremediável, né? Irreversível, né? Então muitos perigos ameaçariam o povo de Israel antes, é claro, de eles entrarem na terra prometida. Mas agora o Egito tornar-se-ia algo do passado. Então nós observamos que o povo, né, atravessou, né, o mar
quando os egípcios, né, tentaram fazer o mesmo, olha só, o Senhor os destruiu, né? Então, terminando ali, né, nós podemos ver a frustração deste exército em tentar escravizar novamente o povo de Deus. Então, para que o povo não duvidasse, Deus então permitiu que os israelitas vissem, né, os corpos dos egípcios na praia, registrado no livro de Êxodo, capítulo 14 e o versículo de número 30. Bom, o segundo capítulo, né, vem tratar sobre o cântico de Moisés. Primeiramente, Moisés celebra a Deus pela vitória. O cântico de Moisés, ele trata-se de um hino de gratidão a Deus, né, pelo livramento milagroso que Deus havia proporcionado aos filhos de Israel, né? Então, eu creio que é um dos cânticos mais antigos, né, assim mencionado pelas Escrituras Sagradas. É uma celebração pela intervenção divina em favor do seu povo, libertando-o e derrotando aqueles que oprimiam e perseguiam o povo de Deus. Então nós observamos, né, registrado no livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 19, nós encontramos o relato desse cântico, né? Então Moisés, nesse cântico, chama Deus, né, de minha força. Ele ainda chama Deus de homem de guerra, o Senhor, né, além de incomparável e único Deus, né, e aquele que reinará para sempre. Então esse cântico nós ainda podemos dividi-lo em três partes, né, onde vemos Deus como o herói do seu povo, né? A segunda parte nós encontramos o Senhor supremo sobre todos, e também a terceira parte, o rei de Israel, né? Então, dentro desses 19 versículos, podemos então estar encontrando essas três divisões. Bom, também temos o cântico de Miriam. Então, Miriam, juntamente com as mulheres, louvam a Deus, né? Então, registrado, né, aqui também no livro de Êxodo, nesse mesmo capítulo 15, a partir então do versículo 20, né? Então, logo após, né, ao cântico de Moisés, Miriam, irmã de Arão, né, também irmã de Moisés, que era, né, profetisa, né? Aliás, a primeira profetisa, né, mencionada na Escritura Sagrada, mencionada na Bíblia. E nós encontramos e vemos ela tocando, né, um tamboril, né, ou seja, um pandeiro, e cantando e dançando com as mulheres, no momento de grande alegria pelo que Deus fizera. Então nós observamos, né, como já dissemos aqui, né, aquele povo, aproximadamente 2 milhões de pessoas, né, saindo da escravidão. Realmente era um momento de bastante alegria, de bastante festa, de festividade, né, de júbilo pelo que Deus havia feito por eles naquele dia. E o terceiro subtópico desse segundo capítulo trata sobre celebrando a Deus. E nós podemos observar, né, o Salmo 71, vamos pegar esse salmo, né, como referência. O salmista, então, nesse salmo, declara que Deus, né, que o próprio Deus é o seu motivo de louvor. Olha só, então, sendo assim, nada precisa acontecer para louvar a Deus, né? Então, nós não precisamos esperar que alguma coisa, né, de bom aconteça na nossa vida para que nós possamos então celebrar o Senhor, para que possamos cultuar o Senhor, para que possamos então estar louvando ao Senhor, né? Então o salmista deixa bastante claro, falando que o próprio Deus, né, é o seu motivo
de louvor. Então nós observamos que devemos louvar, né, o Senhor, porque o Senhor é Deus, né? O Senhor é Deus, e isto é o suficiente para que mereça, né, ser louvado. Então nós observamos que não precisa, né, então, condicionar o nosso louvor ao Senhor aos fatos que podem, né, acontecer ou não. Por isso Jesus disse que Deus procura adoradores, né, que o adorem em espírito e em verdade, né? Então vamos já caminhar para o nosso terceiro e último capítulo, né, que fala sobre a proteção e o cuidado de Deus para com o seu povo. Dentro deste capítulo, está apenas dividido em 2 subtópicos aqui, né? O primeiro falando sobre uma coluna de nuvem guiava o povo de Deus, né? Então, registrado no livro de Êxodo, capítulo 13, né, versículo 21, versículo 22, também o capítulo 40, versículo 36 e também o 37. E podemos fazer, né, algumas perguntas a respeito, então, de como os israelitas se conduziam pelo deserto, né? Hoje é muito fácil, hoje tem o GPS para situar as pessoas, tem as bússolas, né? E naquela ocasião, naquele tempo, né? Então, como os israelitas se conduziam pelo deserto? O povo de Israel, eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, após, então, a sua saída do Egito. O povo de Israel, então, demorou bastante tempo, né, peregrinando naquele deserto. Então, no meio de um tão grande deserto, né, como o povo fazia para se guiar, então, nesta grande jornada? Então, nós observamos, né, como eles sabiam quando deveriam parar e quando deveriam prosseguir, né? E por quanto tempo duravam as paradas e as viagens, né? Então, na Bíblia Sagrada, encontramos como isso acontecia. Então, nós observamos que Deus, então, guiava o seu povo através de uma nuvem, né? E o Senhor, então, ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los, né, pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, né, para que caminhassem então de dia e também de noite. E a Bíblia fala que nunca tirou de diante do povo, né, a coluna de nuvem e também a coluna de fogo, isso durante a noite e a outra durante o dia. Então, nesses 40 anos, Israel estava, né, sobre o cuidado, sobre a proteção de Deus. E vale também ressaltar que o comportamento da nuvem determinava a partida e o descanso do povo. Se ela se movimentava, o povo se movimentava. Quando ela parava, o povo também parava. Então, nós observamos, né, primeiramente, que uma coluna de nuvem guiava o povo. Segundo e último subtópico, então, desse terceiro capítulo, fala, então, que Deus cuida do seu povo. Olha só, tem algumas referências aqui em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, Deuteronômio 29 e também versículo 5, mas nós pegamos aqui uma referência de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É interessante observarmos, né, como a Bíblia usa, então, interessantes figuras para falar do cuidado de Deus pelas suas criaturas.
Olha só, a Bíblia fala que Ele cuida, né, que Deus cuida de nós como a águia cuida dos seus filhotes. A Bíblia também vai dizer que Ele, né, cuida de nós como a galinha, né, acolhe os seus pintinhos. A Bíblia também vai dizer que Deus, né, Ele cuida de nós como um muro de fogo. Né? Olha só, a Bíblia ainda relata que Deus, né, cuida de nós como uma mãe, né? E Deus expressa então o seu cuidado por nós como um pai, assim como um pai. Né? Então é interessante observarmos como a Bíblia ela utiliza, né, dessas figuras para falar do cuidado de Deus por nós. Né? Então nós observamos que Deus, Ele pode então cuidar de nós como a águia cuida dos seus filhotes, né, como a galinha agasalha os seus pintinhos, né, e como Ele ao nosso redor é um muro de fogo, né, Ele nos faz acalmar, assim como uma mãe acalma o seu filhinho, né, e também como pai, Ele está atento a todas as nossas necessidades. Né? Então, diante de todo esse cuidado do Senhor, só resta então falar como o salmista expressou, falou assim, olha, eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Né? Então, tu és o meu amparo, né, e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus, né, registrado no Salmo de número 40 e o versículo de número 17. Né? Então, diante desse todo cuidado que o Senhor tem para conosco, resta-nos apenas expressar, fazer das nossas palavras, as palavras do salmista dentro desse Salmo 40, expressando desta forma, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor, Ele cuida de mim. Então, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Finalizamos aqui esta pré-aula, né, esse pequeno resumo, essa síntese dessa quinta aula e convidamos a todos, né, para estarem conosco agora no dia 2, né, na Escola Bíblica Dominical para aprendermos, onde vamos estarmos detalhando mais a respeito desta aula. Então, que Jesus possa te abençoar, não somente a você, mas toda a sua família, e continue acompanhando a nossa programação da TV ADNP. Um grande abraço e até o próximo programa Escola Bíblica.